Mostra que você está vivo, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa nossa caminhada aqui, né, com a família Lanceg vai ser um tempo marcado pelo cumprimento de grandes promessas de Deus. Isso é o que o nosso coração está crendo. E eu tenho certeza absoluta que quem está aqui com o coração aberto vai fazer parte de tudo que Deus está derramando nesse lugar. Amém? Quem aqui está cheio de vontade para alcançar o Maravilha, o Magarça, Campo Grande, o Rio de Janeiro? Vamos! Vamos, Vlad! Em nome de Jesus. Vamos embora, então. Eu sei que aqui eu não estou só com o pessoal de CG hoje. Você aí que está de casa, muito bem-vindo. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai continuar o estudo do livro de Atos. Semana passada vocês começaram o livro, certo? Sim? Ih, meu Deus do céu. Hoje a gente vai continuar. Eu quero focar aqui com vocês, eu sou um pouco didática, tá? Então, eu gosto de dar aula, então eu sou mais didática. Eu adoro a palavra de quarta e quinta-feira, porque é estudo. É o meu jeito de comunicar. Então, eu vou focar com vocês nos capítulos 8 a 12, tá bom? Então, esse é o cerne do nosso estudo de hoje. E o tema da mensagem é meio forinha da caixa, mas eu creio que Deus vai falar com a gente essa noite, é rótulos. Quem aqui, assim, em algum momento da sua vida, já recebeu um apelido? Levanta a mão se você já recebeu um apelido. Quem aqui já recebeu um apelido que não gostava? Levanta a mão. Meu Deus, quase todo mundo que recebeu um apelido. Bom, meu nome é Hannah, né? Não é um nome que encaixa com muitos apelidos. Então, eu nunca tive apelido. No máximo, algumas pessoas me chamavam de Raninha, né? Colocava no diminutivo. Mas isso sempre foi, assim, na minha vida, uma frustração, porque eu via que todo mundo tinha um apelido. Um era Dai, outro era Leco, outra era Juca, outra era Joca, e eu era Hannah, não dava para ter apelido com o meu nome. Mas hoje, na verdade, eu não quero falar só de apelido, eu quero falar de rótulos. E você já parou para pensar no que é um rótulo? Eu pedi aqui emprestado uma coisa que se chama... Ai, meu Deus, não vou quebrar aqui. Uma coisa que se chama etiquetador. Alguém já viu uma coisa dessas? Já viram? Aqui você escreve alguma coisa, né? E aí você imprime de acordo com o que você quer. O pessoal da iKids aqui, ó, vou devolver, tá? Sem quebrar. Mas o que seria um rótulo? Um rótulo é algo que você coloca em um objeto, no caso, né? Falando dessa etiquetadora aqui. Algo que você coloca em um objeto e você define o conteúdo contido naquele objeto. Ou então, você define o quanto aquele objeto custa. Então, trazendo para a nossa realidade, rótulos na vida de um ser humano é tudo aquilo que colocam na nossa vida para tentar definir quem nós somos, quanto nós valemos, para o que nós nascemos. E todo mundo aqui, eu comecei falando de apelido, né? Apelido é engraçado, às vezes a gente gosta, às vezes não tem tanto problema. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já recebeu um rótulo que machucou o seu coração. Talvez um rótulo de fracassado, talvez um rótulo de esquecido, abandonado, traído, divorciado. Quantas coisas podem falar da gente, né? Burro, burra, né? Quantas pessoas sofrem até hoje na vida porque ouviram de algum professor ou uma professora, que graças a Deus a maioria são encorajadores, mas ouviram de algum professor no momento de irritação assim: você nunca vai aprender nada, você não sabe de nada, você não consegue. Quantos aqui ouviram da boca dos seus pais: você nunca vai ser ninguém na sua vida? Eu estou falando alguma bobagem? Né? Você sabe que é verdade. Alguns saíram de relacionamentos totalmente quebrados e o seu cônjuge, né, apontava para você e dizia coisas sobre a sua vida que te rotulavam. E aí a gente chega, às vezes, na casa do Senhor, na presença do Senhor, a gente está cheio de adesivo colado na nossa vida. Coloca um adesivo aqui, ó, na nossa testa, bem na nossa frente, dizendo: você é isso.
Se você abre uma empresa e você não consegue prosperar, você é um falido. Esse é o seu rótulo. Se você é uma mãe e você não consegue amamentar, gente, agora eu vou falar muito sobre isso, tá? Eu estou cheia de Instagram de mamães agora. E aí você não consegue amamentar, você é fracassada. Se você amamenta há muito tempo, você é, não sei, maluca de deixar o neném amamentar muito tempo. Então, são rótulos que a gente carrega e isso vai ferindo a nossa vida. Mas hoje, o que eu creio para a gente viver nesse momento aqui é uma cura do nosso coração. Para que todos esses rótulos que vêm sendo trazidos na nossa vida por todo esse tempo sejam quebrados em nome de Jesus e a gente possa viver debaixo da definição do Senhor e não da definição do próximo. Pastor, o que isso tem a ver com Atos? Bom, vamos lá? Vamos para a palavra de Deus? Quando nós entramos no capítulo 8 de Atos, você sabe que o livro de Atos é um livro que se segue aos evangelhos. A gente está falando aqui do ministério do Espírito Santo, do estabelecimento da igreja primitiva, os primeiros dias, apóstolo Pedro na liderança da igreja. Quando nós chegamos no capítulo 8 de Atos, nós vemos uma nova figura surgindo ali, que é Saulo, né? A conversão de Saulo. E a história se segue com vários fatos se desenrolando. E eu encontrei nesse grupo de capítulos 3 fatos. E aí eu separei para você essa noite 3 pontos para a gente falar sobre isso. Porque 3 fatos que aconteceram na vida de homens diferentes, que ensina para nós sobre como Deus age com os rótulos. O primeiro ponto que eu queria falar para você nessa noite é: confunda aqueles que te rotulam. Tem aqui, ó. Confunda quem te rotula. Vamos ler o que a palavra diz em Atos 8, versículo 3. Diz assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Deixa eu te dar um pano de fundo do que estava acontecendo aqui. Estevão tinha acabado de ser apedrejado. E aparece a figura desse homem, desse cara, um judeu muito justo, né, na sua religião, chamado Saulo. Mais à frente nós vamos saber que ele é, na verdade, o apóstolo Paulo. O nome dele vai ser mudado. Esse Saulo era o cara assim, que botava o terror. Era o bope, só que no sentido ruim, negativo, né? Era o bope da igreja. Ele chegava e matava, e caçava, perseguia, né? Consentia com a morte e perseguia os cristãos. Ele, na sua justiça, da sua religião judaica, ele perseguia os cristãos. Só que o que eu entendo aqui dessa história? Paulo, mesmo tendo um presente, aqui em Atos 8, sendo perseguidor da igreja, ele não viveu para sempre naquele presente. Olha o que acontece com ele em Atos 9. Você vai ver no capítulo 8 que ele, né, no caminho da estrada de Damasco, ele tem uma experiência com Deus, ele fica cego. Você sabe tudo o que acontece na vida dele, a conversão dele. Ele se converte de verdade. Em Atos 9, olha o que acontece. Versículo 21 diz: todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: gente, não é esse cara que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam o nome? Não é ele que veio aqui justamente para levar presos os chefes dos sacerdotes? Olha o que fala o próximo versículo. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus. Repita comigo: confundia. Que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo era o Rei, era o Cristo. Querido, Paulo, de fato, perseguiu a igreja. Paulo, de fato, consentiu com a morte de Estevão. Paulo fez coisas terríveis, mas o poder de um rótulo é prender você em algo que você era no passado. Quando o Senhor Jesus tem um encontro com Paulo,
naquela estrada, o Senhor muda aquela história. E Paulo se posiciona nessa nova história. Ele retira esse rótulo que tinha na vida dele e vive uma nova caminhada. Só que o que acontece? Muitas pessoas insistem em ficar parados naquele lugar do seu passado. E elas estão sempre lembrando e jogando na sua cara quem você era. Isso já aconteceu com você? Tinha uma pessoa na minha vida, que já não faz parte da minha vida, mas que sempre estava me lembrando, uma amizade, sempre estava me lembrando o quanto eu era assim, o quanto eu era fofoqueira, o quanto eu era mentirosa, o quanto eu era assim, o quanto eu não era digna, o quanto eu não podia. E eu vi que aquela pessoa não podia fazer parte do que Deus estava fazendo na minha vida, porque eu era uma nova pessoa e ela não estava mais edificando a minha vida no meu novo tempo. O que fizeram com a vida de Paulo, foi exatamente isso. Paulo entrou naquele lugar de Jerusalém, as pessoas olhavam, gente, pelo amor de Deus, esse cara não é o perseguidor do povo de Deus? O que vocês estão fazendo, trazendo esse cara aqui para o nosso meio, dos cristãos? Esse cara é perverso, esse cara é fingido. Escute os rótulos. Só que Paulo já tinha tido um encontro com Deus. E quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, os seus rótulos precisam cair por terra. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, os seus rótulos caem por terra. E não importa o que você fez, não importa o que falam sobre você, não importa o seu passado, não importa o que acham e pensam e sentem e pressentem de você. Deus tem uma nova história para a sua vida. E aí, eu te pergunto, pastora, isso está acontecendo na minha vida. Antes, eu era de determinada forma, mas eu mudei. Só que eu não consigo me livrar desse rótulo, porque as pessoas continuam achando que eu sou a mesma de antigamente. Como eu faço para me livrar de um rótulo? Anote aí, número 1. Como se livrar de um rótulo que alguém coloca na sua vida? Primeiro, fortaleça-se no Senhor. Nós lemos em Atos, pode colocar, por favor, Atos 9 novamente, do 21 ao 22. Olha o que diz aqui em Atos 9. Saulo se fortalecia cada vez mais. Primeira coisa, se alguém está falando que você é alguém que você não é mais, fortaleça-se no Senhor. Mergulhe na presença de Deus, porque sem o Senhor você não pode fazer nada. A segunda coisa que você precisa fazer para se livrar de um rótulo é: abandone as suas práticas antigas. Sabe por que Saulo confundiu os judeus? Sabe por quê? Porque antes ele chegava matando, gritando, quebrando as portas, levando cativos cristãos. E aí ele chega em um novo tempo com uma nova atitude. O que isso representa? As atitudes dele antigas ficaram para trás. Você não consegue se libertar de um rótulo que colocaram na sua vida, ou até que Satanás coloca sobre a sua vida. Ele é o rei dos rótulos, viu? Sem deixar lá atrás as suas práticas antigas. E a terceira coisa, prossiga. A terceira coisa é: continue com a sua mão no arado, continue fazendo a obra do Senhor. Perceba, eu não te dei nenhum ponto que diz assim: se defenda, responda, se vingue, faça um texto no Instagram explicando quem você é bom, faça uma foto e um vídeo explicando as suas 10 maiores qualidades, aleluia. Não tem nada a ver com isso. Como nós nos livramos de um rótulo? Se fortalecendo na presença de Deus, sendo uma nova criatura, mudando as nossas atitudes. E então, prosseguimos. A palavra de Deus vai dizer, em João 8, versículo 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus declarou: eu também não te condeno. Agora, vá e não peques mais.
Nós focamos muito, né? Não peques mais. Claro, Jesus não quer que a gente volte à nossa prática. Mas para mim o que salta no meu coração é a palavra de Jesus dizendo: vá, vá. Se você errou em algum momento na sua história, se você tropeçou em algum momento da sua história, se você fez valer esse rótulo que te deram, mas você se arrependeu de verdade, se levante e prossiga com a mão no arado fazendo a obra do Senhor. Prossiga com a mão no arado fazendo a obra do Senhor, porque sabe de uma coisa? Só dá fruto quem semeia. E os frutos são a nossa resposta, amém? Tem alguém aqui que é filho de Deus? Os frutos são a sua resposta. Então você vai se fortalecer no Senhor. Você vai ser uma nova criatura e você vai responder com os seus frutos. Amém? Primeiro ponto, confunda aqueles que te rotulam. Eu falei algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Agora a história continua e eu quero falar sobre algo que acontece com o apóstolo Pedro. Nesse momento, o líder da igreja. Segundo ponto que eu quero te falar é: não seja um rotulador. Eu não posso sair daqui sem falar sobre o outro lado da moeda. Muitas vezes a gente tem facilidade em se ver como a vítima, né? Ai, me rotularam, falaram isso sobre mim. Mas a gente não para pensar que muitas vezes nós somos a pessoa que aponta o dedo e diz algo sobre a vida do outro que a gente não deveria dizer jamais. Olha o que aconteceu com Pedro. Atos 10. Eu tenho que resumir aqui, tá, gente? Porque não dá tempo de ler tudo. Atos 10, Pedro tem uma visão. Você vai lembrar dessa passagem. Ele tem uma visão, um lençol, desce do céu, as 4 pontas amarradas. Esse lençol traz vários tipos de animais, quadrúpedes, répteis. Esses animais considerados impuros para a religião judaica. Apóstolo Pedro, judeu. E aí, na visão de Pedro, o Senhor diz: Pedro, mate e coma. Só que Pedro responde ao Senhor, Atos 10, versículo 15. Pedro fala para o Senhor: não, eu não vou comer porque eu nunca comi nada impuro. E o Senhor responde para ele, agora sim, Atos 10, 15. Pedro, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Eu acho incrível o que acontece nessa passagem, porque o apóstolo Pedro não era qualquer discípulo, gente. Ele era um dos 3. Eu fico pensando como alguém pode andar tão perto de Jesus e não adotar o coração dele. Como nós podemos ficar tão perto de Jesus e ainda assim não entendermos o coração dele? Pedro não era qualquer um. Ele não estava na multidão. Ele era dos mais chegados, ele fazia parte dos 3 mais chegados de Jesus. Mas ainda assim, Pedro não tinha agarrado o coração de Jesus, e o coração de Deus, na verdade. E aí o Senhor dá essa visão para Pedro, na verdade não para falar sobre comida. A gente vai entender para o final do capítulo que, na verdade, o Senhor estava dando um ensinamento para Pedro sobre os gentios, porque Pedro, na sua justiça judaica, ele entendia que os gentios, que são os não-judeus, os pagãos, não deveriam ser evangelizados, não deveriam receber a palavra de Deus, não deviam receber o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não são dignos, eles não são sangue puro, eles não são judeus. Assim pensava o apóstolo Pedro. Só que Deus envia para Pedro esse ensino, e Pedro, graças a Deus, recebe, porque se ele não tivesse recebido a mensagem, não tinha chegado até nós, né? Mas ele recebe esse ensino e, de fato, obedece à ordem do Senhor, e aí ele vai parar na casa de um homem, de um gentil, chamado Cornélio. Você vai ler tudo isso lá em Atos 10. E quando ele chega na casa desse homem, ele se depara com a revelação de como é o coração de Deus. Deus olha para Cornélio, um homem que não é um judeu, um homem que chamou a atenção dos céus pelas suas esmolas, pelas suas súplicas. E aí o Senhor envia Pedro na casa daquele homem. Pedro vai.
E naquele dia, com a pregação da palavra na casa de Cornélio, não só Cornélio e não só a sua família, mas todos que estavam naquela casa recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, recebem o poder do Espírito Santo e então são batizados nas águas. Deixa eu te falar, se você considerar impuro, não merecedor, algo que Deus quer que os seus olhos voltem a atenção, você vai perder grandes coisas que Deus quer fazer através da sua vida. Pastor, eu não sou judia, não sou judeu, eu não sei nada disso de impuro, de puro, nunca falei isso para ninguém. Vamos trazer para a nossa realidade. Tem um ministério que a gente vê, pastora Lu, às vezes atuando na igreja. Na igreja mesmo. Não está no Ondas 4, né, Camila? Não está no Ondas 4 esse ministério que eu vou falar. Mas, às vezes, a gente vê ele atuando. Sabe qual é o ministério que eu estou falando? Sentados no trono. Não tem nada a ver com louvor, não é diante do trono. Antes fosse, né? Que ia ser bênção. Mas são os sentados no trono. E os sentados no trono é aquele ministério que você pega a cadeira do juiz e você põe assim o seu bumbumzinho e você tem o cetro de justiça. Então, sobre quem você coloca o seu cetro, esse é merecedor. Mas sobre quem você não coloca o seu cetro, não é merecedor. Esse é falso. Essa é mulher de Deus de verdade. Esse não merece. Esse está em pecado, pastor. Esse está em pecado, esse não é santo. Aquele ali é homem de Deus. Gente, demoníaco. Desculpa, é estudo, né, gente? Quem vem quarta-feira quer alimento sólido, amém? Né? Então, vamos lá. Gente, isso não tem nada a ver com o coração de Deus. Sabe qual é o coração de Deus? Olhar para uma pessoa, levá-la ao arrependimento e mudar a história daquela pessoa completamente, amém? Isso Ele fez com a gente, graças a Deus. Isso Ele fez com a gente. Em Atos 11, versículo 2 e 3, vai dizer, assim Pedro subiu a Jerusalém. A história toda já aconteceu. A casa de Cornélio toda foi convertida. Olha o que Pedro ainda se depara quando volta para ficar perto dos apóstolos. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, você entrou na casa dos homens incircuncisos e comeu com eles? Olha o que Pedro responde, no versículo 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em me opor a Deus? E eu quero dizer isso essa noite para que marque o seu coração. Quem é você para se opor à transformação que Deus está fazendo na vida de homens e mulheres ao seu redor? Quem sou eu? Sabe qual o problema, Ruama, da parcialidade? Sabe qual o problema de tomar partido? O problema é sempre que eu posso tomar o partido oposto ao de Deus. E se eu fizer isso, eu me encontro lutando contra Deus. Quem garante que o partido que você escolheu é o partido certo? Você não sabe. Você nunca vai saber se você está do lado certo da história. Então, qual o nosso papel? Crer na mudança, crer na transformação, impulsionar o arrependimento, pregar a mensagem do Evangelho e julgar e dizer o que está certo e o que está errado. Deixa na mão de Deus. Deixa na mão daquele que é poderoso, e é santo e é justo, e que pode fazer esse julgamento, amém? E aí eu chego com você no último ponto. E a gente vai ver a vida de um cara incrível, só mencionar, porque não dá tempo de falar sobre ele. Mas tem um livro que eu gosto muito, que é Discipulado 1 a 1, do pastor A.B. Uber, que fala sobre o fator Barnabé. E esse homem chamado Barnabé me inspirou nesse último ponto, que é, seja um filho do encorajamento. O nome Barnabé é um nome que na sua origem, né, ele vem do grego, ele significa a palavra
paráclesis. Essa palavra paráclesis, não sei se pronuncia assim, tá, gente? Estou falando do jeito que escreve. Essa palavra paráclesis, ela tem o mesmo radical no grego que a palavra paracletos. Você já ouviu falar em paracletos? O nome original que a gente vê lá em João, para Espírito Santo. Então, qual o significado de Barnabé? Aquele que tem as mesmas características do Espírito Santo. O filho daquele que é o encorajador. O filho daquele que é o exortador, daquele que é o consolador, daquele que é o conciliador. E a gente vai ver aqui em Atos que Barnabé teve um papel fundamental na inserção da vida de Paulo, o grande Paulo, com a vida da igreja naquela época. Ele foi a ponte para que Paulo fosse aceito entre os apóstolos e os cristãos. Amém? Atos 9, 26, 27 diz: quando chegou a Jerusalém, Paulo tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, o filho do encorajamento, aleluia, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em seu nome. Aleluia. Meu Deus, eu quero ser filha do encorajamento. Eu quero ser achada filha daquele que consola, daquele que concilia. Eu quero ser uma ponte entre aquele que está perdido, aquele que está sendo rotulado e os propósitos e os sonhos de Deus. Eu estou finalizando aqui, queridos. Eu quero, de fato, que o Senhor olhe para a minha vida e fale assim: Paraclesis. Paraclesis, ela parece comigo, Paracletos. Ela é muito similar a mim. Paraclesis, parecida comigo, parecida com Paracletos. Aleluia. E eu creio que esse novo tempo que nós estamos vivendo como igreja, Luz das Nações, esse é o nosso nome, Luz das Nações. É o tempo em que muitos de nós seremos usados para tomar pessoas que estão sendo rotuladas pela mão. E nós vamos ser usados no ministério do encorajamento, da consolação, da conciliação. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos chamados ao ministério da música, ministério da dança, ministério da câmera, o ministério da reconciliação. A reconciliação do mundo com o coração de Deus. E deixa eu te falar mais uma coisa. Havia uma graça sobre a vida desse homem chamado Barnabé. Eu só li uma referência com você, mas ele fez isso na vida de outras pessoas no Novo Testamento. Isso era quem ele era. Ele era esse cara que encorajava, que conciliava as pessoas. Você vai ler Atos, você vai achar essas histórias. Mas havia sobre a vida de Barnabé uma graça, Flavinha, de ver graça nas outras pessoas. Porque para você ver graça no outro, você precisa estar com o coração cheio de graça. Porque se o seu coração estiver cheio de justiça, você não vai ver graça na vida de ninguém. Só que uma coisa é certa, no reino de Deus, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque se o juízo triunfasse sobre a misericórdia, todos nós já teríamos sido consumidos.
eu não estaria pisando no altar do Senhor, esses músicos não estariam pisando no altar do Senhor, você não estaria aqui ouvindo a palavra de Deus, a sua família já estaria destruída, mas por causa da misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu quero ser alguém que se parece com o Espírito Santo. Eu quero que o meu ministério na terra imite o ministério do Espírito Santo. O ministério de alguém que olha no olho de alguém. Sabe, irmã Solange, que está meio encarrapatado. Porque às vezes a gente está encarrapatado, que está meio ainda fedorento, que está tentando se limpar, mas que olha no rosto dessa pessoa e fala assim: eu vejo graça em você. Deixa eu pegar na sua mão. Deixa eu pegar na sua mão, deixa eu te ajudar. Vamos ler a Bíblia juntos, vamos caminhar, vamos orar. E você não é santo demais para se afastar de alguém que tem uma sujeira, porque na verdade, no reino de Deus, o que o Senhor Jesus ensinou é que o puro, quando toca naquilo que é impuro, aquilo que é impuro é purificado. Diferente da religião. A religião diz: impuro para fora do acampamento. Impuro para fora do acampamento, porque se você tocar na gente, nós vamos ficar cerimonialmente impuros. Mas Jesus vem, chega perto de alguém que é leproso e fala: você está curado. Ele toca, se deixa tocar e toca na mulher do fluxo de sangue, impura para a religião, e fala: filha, você está perdoada, você está curada. E ele não fica impuro, mas todos que estão ao redor dele são purificados, amém? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Eu queria te convidar nessa hora, baixar sua cabeça. Tem algumas orações que eu queria fazer essa noite, então nós vamos louvar o Senhor. Eu sei que talvez essa não seja uma mensagem tão evangelística, um pouco mais pancada, machadada, mas eu creio que essa é a mensagem que nós precisávamos para o dia de hoje. Aleluia. Eu queria orar primeiramente por aqueles que querem hoje se livrar de rótulos que colocaram sobre a sua vida. Se você é uma pessoa que precisa se livrar, você na sua casa, que tem rótulos sobre a sua vida e você quer participar da sua oração, ou você que em algum momento foi a essa etiquetadora que determinou, que apontou e que falou rótulos sobre a vida de outras pessoas, se você se identifica com um desses dois casos, eu quero que você levante a sua mão, porque nós vamos orar por libertação essa noite em nome de Jesus. Você que tem rótulos sobre a sua vida e deseja que eles sejam quebrados, levante a sua mão com ousadia essa noite em nome de Jesus. Pode ser algo da sua infância, algo antigo, mas em nome de Jesus, hoje vai ser quebrado. Amém. Pode baixar suas mãos. A segunda oração que eu queria fazer é a mais importante de todas. A oração mais importante dessa noite é a oportunidade que eu vou dar a você, que hoje quer responder a esse chamado de reconciliação. Você que hoje quer dizer sim para o Senhor Jesus, que deseja voltar para a presença dEle, que deseja reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa hoje, não tenha medo, não fique constrangido, toda a cabeça baixada, todos os olhos fechados. Eu quero que a sua mão levante lá em cima. Levante a sua mão em sinal de alguém que testemunha: eu amo o Senhor e eu desejo voltar para Ele essa noite. Em nome de Jesus, se essa pessoa é você, levante a sua mão lá no alto, com ousadia, diga assim: eu te quero, Senhor, eu volto para Ti essa noite, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Eu vejo sua mão,
Mais alguém? Eu creio que tem mais pessoas que hoje o Senhor está chamando para voltar. Eu vejo uma mão, mas eu creio que tem mais. Você que está resistindo com o Espírito Santo, eu quero te dizer, Ele está aqui para te encorajar. Ele está aqui para te consolar. Ele está aqui para gerar ponte entre você e o coração de Deus. Eu vejo a sua mão, 2 mãos. Mais alguém aqui, alguém lá em cima, alguém em casa. Levante suas mãos, em nome de Jesus. Amém, pode ficar de pé, vamos orar. Senhor, vem com teu fogo nesse lugar. Vem, Senhor, com teu Espírito e sopra nessa igreja uma unção de encorajamento para crescer, de conciliação, de consolação. Senhor, em nome de Jesus, se alguns de nós aqui estávamos sentados no trono de justiça, de julgamento, hoje nós decidimos sair desse lugar e nós, em nome de Jesus, deixamos o Senhor no controle e nós nos ocuparemos do ministério da reconciliação. Eu declaro que você que levantou a sua mão porque havia rótulos sobre a sua vida, eles estão quebrados hoje pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que reina. Ele é poderoso e Ele quebra hoje todas as mentiras de Satanás sobre a sua vida, todas as palavras de maldição sobre a sua vida. Você é linda, você é lindo, você é forte, você vai ter uma família abençoada, você vai prosperar. Homem, você vai prosperar em nome de Jesus. Você vai dar certo. Eu quero te convidar, igreja, para repetir comigo essa oração, senão não acaba. Diga assim comigo, em concordância com os céus e com aqueles que hoje reconhecem o Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, muda a minha história, tira os meus rótulos, me dá uma nova identidade, escreve meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Querido, você que está voltando hoje para a presença do Senhor, essa igreja quer te acompanhar, quer tomar você pela mão e dar o próximo passo. Alguns irmãos estarão procurando você ao final do culto. Essas pessoas vão te ajudar a caminhar, a se fortalecer e não olhar mais para trás. Você que está em casa, nós temos uma equipe pastoral aí de plantão. Você pode escrever seu nome e dizer: eu me reconciliei com o Senhor hoje, eu aceitei o Senhor hoje, e um novo momento vai iniciar na sua vida. Você crê? Esse é o momento de reconciliação daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam longe da presença de Deus. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Aleluia. Em mim, ventos de poder, sopra em meu viver, faz teu querer. Erga suas mãos aos céus e diga: vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim.
Sopra o vento que renova, que dá refrigério. Querido, você que entrou aqui hoje, não vou mais fazer apelo não. Sinto no meu coração que temos pessoas cansadas, pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas essa noite. Eu quero dizer, entrega tudo para o Senhor. Lança sobre Ele aquilo que te preocupa, aquilo que te traz ansiedade, porque o Senhor está cuidando da sua história, amém? Levante as suas mãos, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Deus, obrigado pela Tua presença. A Tua presença é a coisa mais preciosa nesse lugar. A coisa mais importante é a Tua presença, Espírito Santo. Obrigada por estar aqui, por ser aquele que causa a transformação, por ser aquele que causa a reconciliação do coração de um homem, de uma mulher com Deus. Obrigado pela Tua obra, o Teu mover. E não deixa que essa semente se perca, Senhor. Coloca graça no nosso coração para sermos filhos do encorajamento, em nome de Jesus. Querido, que o amor de Deus, que a graça do Paracletos e o amor, a consolação do Espírito Santo seja contigo hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus, meus queridos, que alegria estar com vocês aqui mais uma vez para apresentar a nossa igreja Elan Church, Igreja Luz das Nações. Sou o Paulo, pastor do Campus Online. Estou aqui para te receber e te acolher com todo amor e carinho. Quero que você continue participando dos nossos cultos, mas muito mais do que isso. Eu quero que você venha fazer parte da família Elan, essa família espiritual que está de braços abertos para te receber e te acompanhar, para que você cresça espiritualmente e venha viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Quero que você venha fazer parte disso. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Quero que você continue nos acompanhando por qualquer que seja a mídia ou plataforma digital, Facebook, YouTube ou pelo nosso site, elanchurch.online. Quero que você entre em contato conosco, fazendo um pedido de oração, uma dúvida, um esclarecimento, qualquer que seja. Se você é novo aqui, escreve lá nos comentários, novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Quero fazer um convite muito especial para você. Quero que você venha conhecer os nossos GTs, são os nossos grupos de temporada, também conhecido como células ou grupo caseiro. É um grupo de comunhão, onde você pode conhecer novos irmãos e novos amigos, fortalecer ali vínculos e você poder ter um espaço para se expressar, compartilhar testemunhos, experiências, ter um estudo bíblico e orar junto com outros irmãos. É ali um espaço onde você vai poder receber não apenas mais de Deus, mas poder abrir o seu coração. Em nome de Jesus, te faço esse convite. E você pode conhecer um dos nossos GTs ou até entrar em contato conosco fazendo pedido de oração também pelo nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. Eu estou aqui para pastorear a sua vida e te acompanhar nessa nova jornada que eu tenho certeza que a graça de Deus há de transformar você. Não esqueça de dar um like no vídeo e ativar as notificações para que você fique atualizado e receba tudo aquilo que acontece aqui na nossa igreja. Venha participar do culto através dos comentários. Esse é um dos meios que você pode participar dos cultos conosco, escrevendo nos comentários, para que a gente possa te conhecer melhor. Vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Elan.